Olá, turma. Hoje nós vamos estudar sobre ciências naturais. Essa é a nossa primeira aula desse grupo, do grupo 3, livro 3, no qual iremos falar sobre animais e a cadeia alimentar, tá? Que página eu encontro esse tema, né? Esse assunto? Você vai encontrar na página 190. Vamos lá? Atenção! Na página 190 tem esse pequeno texto aí que eu coloquei. Peguei tudo do livro de vocês aqui, vamos iniciar a leitura. Né? Os animais, como os seres humanos, precisam se alimentar de outros seres vivos para sobreviver. A alimentação conecta os seres vivos por meio das cadeias alimentares. Observe as imagens. Tem uma imagem de um grilo e imagem... dois grilos, na verdade. Tem aqui. Os grilos são animais invertebrados, não possuem coluna vertebral, tá? Do grupo dos insetos. Eles se alimentam das folhas das plantas. Aí tem uma outra curiosidade. Os grilos, por sua vez, podem servir de alimento para as aranhas. Olha aqui uma aranha detonando o grilo, né? Está se alimentando do grilo, que também são animais invertebrados, só que é do grupo dos aracnídeos, né? Cada animal tem o seu grupinho. Aranhas são os aracnídeos e são do grupo dos insetos aqui, os grilos, tá? Então, turma, olha só, cadeia alimentar. Você prestou atenção que o mesmo que acontece com o animal, acontece com o ser humano. O grilo, ele precisa se alimentar, né? Então, ele vai, se alimenta do que realmente precisa se alimentar, só que aí já vem outro animal e come o grilo, né? Que no caso é a aranha. Aí já vem outro animal e come a aranha. Isso é a cadeia alimentar. Um animal comendo o outro, né? Até porque, gente, se não houvesse a cadeia alimentar, não teria um equilíbrio. Digamos assim, se não tivesse a aranha para comer o grilo, o que aconteceria? Né? Ia ter muitos grilos. Misericórdia, né? Seria horrível. Olha só, na página de vocês tem uma explicação maravilhosa e simples, né? A cadeia alimentar, preste atenção nessa leitura, aqui. Pode ser representada por meio de setas, que indicam qual ser vivo serve de alimento para o outro. Por exemplo, a plantinha, né? Aí depois o grilo come a plantinha, a aranha come o grilo e a ave come a aranha. Viu como é um precisando do outro? Isso é cadeia alimentar. Aí, com a cadeia alimentar, consegue ter um equilíbrio no planeta, certo? Você irá encontrar essa leitura na página 192. Na página 192, gente, desculpa, pegue o seu marca-texto e já marque isso que é importante. Esse tópicozinho aqui, parágrafo. Marque tudo. Vamos conhecer algo importantíssimo. Vamos lá. Os animais que servem de alimento de outros seres vivos são chamados de consumidores. Olha só. Consumidores são aqueles que se alimentam dos outros seres vivos. Já as plantas e as águas são capazes de produzir seu próprio alimento e podem servir de alimento para outros seres vivos. Na cadeia alimentar, elas são produtores. Elas conseguem produzir o próprio alimento, tá? Aí nós temos aqui, ó, umas imagens A e B. Eu tenho peixe-boi marinho, eita. Peixe-boi marinho é um animal vertebrado do grupo dos mamíferos que habita, mamíferos, né, aqueles que se alimentam de leite, turma, que habitam algumas regiões de ambiente aquático, né? O ambiente dele de origem é aquático, que ele vive embaixo d'água, do Brasil. Ele é um consumidor que se alimenta de algumas espécies de planta aquática, que são produtores, né? O tuiuiu é um animal vertebrado do grupo das aves que habitam o ecossistema do Pantanal. É uma cadeia
em uma cadeia alimentar. Esse grupo é considerado consumidor, ele depende de outros, né? De alimentos de outros. Então, ele é um consumidor, certo? Vamos para a próxima página, na página 193. Eu vou começar a ler, se tiver algum tópico importante, nós vamos marcar. Só que esse aqui eu não vou precisar marcar não. Mas se, aí já guarda o marca-texto aí. Como você sabe, há uma grande variedade de animais no mundo, ou seja, há muitos animais diferentes entre si. Se vivem em lugares diferentes de maneiras distintas. Que vivem em lugares diferentes de maneiras distintas. O Brasil, por exemplo, tem grande território onde habita uma imensa variedade de animais. A enorme biodiversidade de seres vivos do país está ameaçada em virtude de atividades humanas que afetam a cadeia alimentar, como a introdução de espécies exóticas e o desmatamento dos ecossistemas. Gente, olha só. Espécies exóticas, está no livro de vocês aí, não é natural do local onde habita, ou seja, ele habita em um local, mas ele não é de lá, certo? Não é daquela região. Ele habita lá, mas não é natural, de outro, tá? Ó, na página de vocês tem uns exemplos aí, né? Tem o caracol europeu, o escargot e o caracol gigante africano. Tem mais imagens, mas eu busquei outros para vocês. Olha só. Nós temos aqui, ó, caracol gigante africano. Meu Deus do céu, caracol é horrível. Eu não gosto muito de caracol, mas eu acho nojento. Mas vamos lá. Ele chega a medir até 20 centímetros. Meu Deus, ele é muito grande. Aqui você também pode observar caracol enorme. Chega até uma agonia de ver. É um animal invertebrado do grupo dos moluscos. Ele foi trazido ao Brasil na década de 80 para ser utilizado como alimento em substituição ao escargot, que é o nome popular de outro tipo de caracol comestível. Porém, não agradou o paladar dos brasileiros. Hoje esses animais, que são consumidores vorazes, podem ser encontrados em praticamente todo o território brasileiro. Eles são considerados pragas agrícolas, devorando as plantas de hortas e de jardins. Meu Deus, são terríveis. O escargot é esse bonitinho aqui, ó. Seu escargot, certo? E aqui, ó, esse é o prato do escargot. Turma, não sei se vocês já comeram, mas eu nunca comi e nem quero. Mas tem muita gente que gosta, né? Que acha gostoso. Preparado para comer. O escargot é um tipo no qual o ser humano ele come, né? Tem outro tipo aqui que é o caracol europeu. É um dos tipos de escargot existente. Também é o escargot, tá? Traduzindo, tudo são caracol. Vamos lá. Todos são caracóis, né? Vamos para a página 194, no qual nós vamos realizar os exercícios. Antes disso, eu coloquei mais um exemplo de cadeia alimentar para você prestar atenção, porque nós iremos fazer uma atividade no qual você terá que desenhar uma cadeia alimentar. Aí tem aqui cadeia alimentar também para você dar uma olhadinha. Exercício de aplicação na página 194. Observe as imagens e responda ao que se pede. Temos a imagem A e B. Quais são os seres produtores da imagem A? Qual é o que produz o alimento na imagem A? São as plantas, turma. Tem aqui, ó, na imagem A, você pode observar que tem a planta e tem o grilo, né? Grilo, gafanhoto. As plantas. Tá. B. Quem são os seres consumidores das imagens A e B? Temos dois. Se você respondeu que são o dragão gafanhoto, inseto, e o dragão barbudo, que é o lagarto. Eu sempre chamava largato, mas é lagarto, certo? Então, aí vamos para a página 195, que chegou aquele momento no qual eu falei para você que você irá ter que desenhar uma cadeia alimentar. Criar uma cadeia alimentar, né? Na página 195. Como assim? Preste atenção. Você desenha a cadeia alimentar que representa a relação alimentar entre os seres vivos das imagens. Tá,
Na de vocês, nós temos planta, gafanhoto e lagarto. Vocês vão ter que desenhar uma cadeia alimentar representando esses 3 animais. Observe essa cadeia alimentar, observem as setas. Lembre que as setas elas servem para organizá-las. Aí você irá criar a sua. Turma, vamos para a página 196. Na página 196 nós temos o seguinte, tem um texto aí, né? Observe essas imagens. Nós temos a imagem de uma curicaca. Curicaca, quem gosta de passarinho é o Beni, né, Beni? É o Benício. E temos o gafanhoto. Vamos lá. Curicaca é um animal vertebrado dos grupos das aves. Ela habita os ecossistemas do Cerrado e do Pantanal e come gafanhotos, aranhas, centopeias e pequenos animais vertebrados como ratos. O desmatamento desses ecossistemas vem prejudicando a produção das curicacas, que podem desaparecer de algumas regiões. Sem essas aves, a quantidade de animais de que elas se alimentam pode aumentar. Os gafanhotos, por exemplo, em grande quantidade pode prejudicar as plantações, pois se alimentam de plantas. Lembra daquele tópico que eu falei anteriormente para vocês, que a cadeia alimentar ela existe para manter o equilíbrio? Porque se não houver um animal para comer o outro, por exemplo, se a curicaca sumir, quem vai comer aqui, no caso, o gafanhoto? Outros animais, eu sei, né, que outros animais também se alimentam, outras aves se alimentam de gafanhoto, né? Então, se não houver um para sanar o outro, vai aumentar, certo? A quantidade aí pode nos prejudicar. Então, de acordo com o texto, assinale a alternativa que contém a cadeia alimentar correta. Vamos lá. Gafanhoto, planta e curicaca. Está dizendo aqui que o gafanhoto, que a curicaca se alimenta de planta e a planta se alimenta de gafanhoto. Ou a curicaca se alimenta de gafanhoto de planta, a planta de gafanhoto. Não tem como a planta comer o gafanhoto, né, na letra C. E gafanhoto não come a curicaca, e a curicaca não come a planta. Então, é letra B, turma. A planta, a curicaca, ela come o gafanhoto e o gafanhoto come a planta. Fica a letra B. Quem respondeu a letra B, parabéns. Eu estou na página 197, onde tem outro texto. Nossa, essas questões elas vieram com bastante texto. Nos ecossistemas da Mata Atlântica, encontramos várias espécies de jatobá. Estas árvores produzem frutos com casca dura, muito dura. Já comi esse jatobá aí e parece a sua boca, parece quando você coloca um trigo. Aí você coloca trigo na boca e quando fala cai a massa por todo lado, é assim que é esse jatobá. Ele é gostoso, mas ele deixa o seu dente todo amarelado, todo grudento. E ele é muito difícil de quebrar mesmo. Vamos lá. Que contém as sementes que, quando germinam, dão origem a novas árvores de jatobá. A dispersão das sementes é feita por roedores, os quais conseguem roer a casca do fruto. Se a quantidade de roedores que comem os frutos de jatobá diminuir, diminuirá também a quantidade de novas árvores. Alguns morcegos que se alimentam do néctar da flor do jatobá podem, da mesma maneira, ser prejudicados. Então, os roedores aí que se alimentam aí são os morcegos. Embaixo tem assim, com a ajuda dos colegas e do professor, responda por que os morcegos que se alimentam do néctar da flor do jatobá podem ser prejudicados com a diminuição do número de roedores. Está aí na telinha para você a resposta. Os roedores são dispersores das sementes do jatobá, ou seja, eles espalham. Se a quantidade desses roedores diminuir, haverá uma diminuição no número de novas árvores, né, de jatobá. Porque, gente, além deles serem dispersores, né, eles conseguem quebrar, que jatobá é uma casca muito dura mesmo, sabe? E eles conseguem roer, pegar a semente e conseguem espalhar, né? E aí vai prejudicar. Então, olha só, no número de novas árvores de jatobá. Os morcegos que se alimentam do néctar da flor do jatobá podem ser prejudicados, pois haverá uma diminuição na quantidade disponível de alimento para eles.
Se tem pouca árvore, tem pouco frutos. E aí, sucessivamente, você pode perceber que uma falha na cadeia alimentar prejudica muitos seres vivos e às vezes nós, seres humanos, tá? E aí eu coloquei para você ver o morcego, meu Deus, à noite se alimentando de néctar. Parece um beija-flor, só que não é. É um morcego com dentes afiados. Tá? Olha aqui, ó. No jardim de alguém, pensando que é néctar, só que é água. Então, gente, olha só. Coloquei essas fotinhas aí para vocês darem uma olhada. Na quarta questão, exercício proposto da página 198, mais nosso último texto. Vamos lá. As saúvas são formigas, tá, gente? Também conhecidas como formigas cortadeiras. Essas saúvas são horríveis, elas são formigas grandes, têm uma boca grande e se elas mordem você, fica empoladíssimo, super grande e a mordida dessa saúva dói muito. Vamos lá. São animais invertebrados do grupo dos insetos. Elas são encontradas em áreas de floresta e de onde retiram grande quantidade de folhas. As formigas cortadeiras levam essas folhas para o formigueiro e as utilizam para o cultivo de fungo. Os fungos que crescem misturados às folhas servem de alimento para as saúvas. O desmatamento dos ecossistemas das florestas está causando um desequilíbrio na cadeia alimentar da qual as saúvas fazem parte. As árvores nativas estão sendo substituídas por eucalipto. O problema é que os consumidores que se alimentam das saúvas não se adaptaram à nova floresta de eucalipto. Por isso, a quantidade de formigueiros vem aumentando e invadindo áreas rurais próximas às florestas de eucalipto. Texto grande. Vamos lá. Tem uma atividadezinha aí. Descubra alguns dos animais consumidores que se alimentam de saúvas. Aí, gente, o que você vai fazer? Tem um espaçozinho aí no livro de vocês. Vocês vão lá atrás, no encarte. Tem esses 3 animais. Vocês irão colar e escrever o nome deles embaixo. Esse bonito aqui é o tamanduá-bandeira. E esse aqui é o besouro e esse é o tatu-bola, certo? Escrever o nome embaixo de cada um deles. E muito obrigada, espero que você tenha gostado. Turma, explicando algumas coisinhas aqui. Animais invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral, tá? Só tô dando um alô, assim, dando uma alfinetadazinha, explicando melhor para vocês. O que eu tenho para passar para vocês hoje, não vou me aprofundar muito, porque cada conteúdo nós temos que explicar o que está no conteúdo, certo? Para não bagunçar a cabecinha de vocês, tá bom? Então, o que nós temos que aprender por hoje é somente isso. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, então até a próxima. Bons estudos!